eu queria compartilhar um texto com os irmãos. Presta bastante atenção nisso, porque se a gente tem o desejo no nosso coração de que Deus responda o nosso clamor, as nossas orações, a gente tem que entender algo que é muito importante. Deus, durante essa semana, Ele trabalhou muito no meu coração esse texto. Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 6, diz assim, ó: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Eu vou repetir esse versículo. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Para Deus ouvir o nosso clamor, observa que o versículo fez questão de fazer menção de algo que estava intrínseco na personalidade de quem clamou. O texto diz, clamou este pobre. E quando a gente olha no mundo espiritual a gente pode se comportar como pobre, mas a gente também pode se comportar como rico. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que nascido de mulher, não teve nenhum homem maior do que João Batista, Jesus diz. E mesmo ele sendo o maior nessa terra, nascido de mulher, a Bíblia diz que o menor no reino dos céus, está no plural, é maior do que ele. Logo, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente apresenta as nossas orações em nome de Jesus a Deus. E até como a gente repreende o adversário da nossa alma em nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus, irmãos, clamando como um rico e não como um pobre. Para a gente clamar como um pobre, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos como a erva do campo. A gente não passa de um sopro. É só olhar em volta. Você vai ver ervas que cresceram tão bonitas, mas de pouco você vai ver que elas murcham e o quê? E voltam para o pó da terra. Servem de adubo para o pó da terra. Para a gente clamar como um pobre, a gente tem que entender que a gente veio do pó. A gente tem que entender, irmãos, que a gente é barro, que a gente não é nada. Para a gente clamar como um pobre, irmãos, a gente tem que entender que a gente não passa de um vermezinho de Jacó. Para a gente clamar como um pobre, irmãos, a gente tem que olhar para o coelho, que é um dos animaizinhos sábios, e a Bíblia diz que ele é débil, ele é frágil, mas que ele busca o seu refúgio na rocha. É isso que nós somos. Nós somos débeis, nós somos frágeis. Se a gente não estiver refugiado na rocha, fatalmente nós seremos consumidos. Fatalmente nós seremos dizimados. Para a gente se comportar como um pobre, a gente tem que entender que Deus é Senhor e nós somos servos. E muitas vezes nas nossas orações, irmãos, a gente trata Deus como servo. A gente não trata Deus como Senhor. Pai, no nome de Jesus faz isso. Pai, no nome de Jesus faz aquilo. Pai, no nome de Jesus, irmãos, a gente que se assenta no alto e sublime trono, e Deus torna o nosso servo. Quando a gente clama assim, Deus não ouve as nossas orações. E Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Irmãos, ele só responde a oração porque ele jura por ele mesmo. Quem é o homem? Quem é o homem, irmãos, para que Deus olhe para ele? Quem somos nós para que Deus se incline e olhe para nós? Irmãos, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal, a gente está o tempo todo fazendo. Daniel, numa das suas orações, lá no capítulo 9, versículo 19, ele fala assim: ó Senhor, ouve o clamor dele. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Irmãos, você sabe o que ele está dizendo? Por amor de você eu não sou nada. Ouve o meu clamor. Quantas vezes Deus falou assim: por amor do meu servo Davi, por amor do meu servo Davi. E Jesus é a raiz de Davi. Quando nós pedimos algo, irmãos, no nome do Senhor, tenhamos o zelo de tratar Deus como Senhor.
e não como servo. Pai, por amor do teu nome, Deus, se o Senhor jurou por si mesmo a Abraão, e Abraão é o nosso pai no quê? Na fé. Não é porque a gente merece, não, Deus, é por amor do teu nome, pelo juramento que o Senhor fez a si mesmo. Nós lhe suplicamos, nós lhe clamamos, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. Olha para a minha situação e para a minha circunstância. Eu não passo de erva. Se o Senhor tardar, eu vou esmorecer. Isso é colocar Deus no teu alto e sublime trono, e nós aos pés dele na sua orla. Por isso o Senhor disse um texto que a gente conhece tanto, já meditou tanto. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Irmãos, a peste chegou? Olha para Deus. O gafanhoto veio e está consumindo? Olha para Deus. Deus fechou os céus e não vem vindo chuva nenhuma. Olha para Deus, porque é Ele quem faz todas o quê? E sem a vontade dEle, irmãos, nada que foi feito será. Não tem jeito. Ele fez todas as coisas. Aí o que Ele espera de mim e de você nessa hora, sabe o que é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí Ele vira e fala, se humilhar. Pobre, clamou este, se humilhar. Você sabe o que a gente está ensinando aqui, irmãos, é se humilhar diante de quem? Quem não reconhece a sua pobreza, trata a Deus como servo e se coloca na posição do quê? De Senhor. Não, Deus tem que fazer, Deus tem que bradar. Irmãos, quando a gente lê o livro de Hebreus, a Bíblia diz que muitos esperaram a promessa e desceram sem ainda Deus cumprir a promessa na vida de quem? Mas eles guardaram a fé até o último quê? Minuto. Então guarda algo, Deus não tem que fazer, Deus não tem que bradar, por amor do nome dEle. Se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele jurou pelo nome dEle a Abraão, que Ele nos abençoaria, porque a gente seria uma descendência do quê? De Abraão. Ele faria. Vamos colocar Deus no quê? No teu alto e sublime trono. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí diz, orar. Quem ora se prostra, quem ora sabe que tem a necessidade de um socorro, mas a gente tem que clamar como um pobre e nunca como um rico. Fala, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é isso? É reconhecer as suas fraquezas, é reconhecer as suas misérias, é ser pobre de espírito. Ele fala, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O homem foi feito do quê? Que é cura. O homem foi feito do pó, ele sara a terra. Então está na hora da gente começar a se comportar como um pobre, porque bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente entra na presença de Deus com os nossos clamores da maneira errada. Irmãos, guarda algo. Se João Batista, que era o maior dentre os homens, que Jesus disse isso, ele declarou isso, que nascido de mulher não teve ninguém maior do que João Batista, e a Bíblia diz que ele é menor do que o menor do reino dos céus. Até como a gente vai tratar o adversário da nossa alma, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não olhar com olhos o quê? Altivos, inverter a ordem. A gente não tem que aprender com os anjos. Quando Miguel foi guerrear contra Satanás, sabe o que ele falou? Ei, Satanás, que o Senhor te repreenda. Então quando a gente for guerrear, a gente fala, olha Satanás, diante da autoridade que o Senhor me outorgou, em outras palavras, se Deus não me desse autoridade, eu não estaria fazendo, no nome do Senhor Jesus eu te repreendo. A gente tem que tomar cuidado, até como a gente repreende o inimigo da nossa, porque o reino de Deus é ordem e decência. A gente tem que saber respeitar a ordem e decência para o reino trabalhar ao nosso favor. Então a gente tem que começar a reconhecer diante de Deus as nossas misérias, as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo declarou abertamente isso. Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre... E ele também declarou para a igreja de Coríntios, irmãos, um texto que todo mundo conhece, que lembra do espinho da carne. Aí ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviassem de mim.
Aí ele diz assim, e disse-me, a minha graça te basta. Aí ele disse, porque o meu poder aperfeiçoa na sua... Irmãos, a gente pode usar a fraqueza para transformar para a gente em perdição, ou a gente pode usar a fraqueza para transformar na nossa vida em aperfeiçoamento. A gente já aprendeu que a palavra de Deus não é o quê? Remédio. Mas eu não tenho força nesse momento de deixar. Então eu tenho na minha vida uma o quê? Fraqueza. Então usa isso para se aperfeiçoar. E como que eu me aperfeiçoo? Vou crescendo na graça e no quê? E no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Até o dia que eu tenha o quê? A fé necessária. Mas saiba que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ele tinha uma fraqueza, irmãos. E naquela fraqueza Deus não tirou da vida dele. Você sabe por quê? Porque se Deus tirasse aquela fraqueza da vida dele, o processo de aperfeiçoamento cessaria. Às vezes a gente olha a fraqueza do nosso irmão e ao invés da gente ajudá-lo no caminho da graça, ensinando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, nós mete o dedo na cara e acusa. Ao invés da gente falar, irmãos, tu errou, pede o quê? E vai se aperfeiçoar. Ah, mas depois caiu de novo na mesma coisa. Pede perdão de novo. Mas não diga, não busque alternativas para dizer que a solução da fraqueza está naquilo. Não, a solução da fraqueza está na palavra de Deus. Nisso o tempo todo a gente vai estar buscando a revelação, o fortalecimento da palavra de Deus. Aí ele continua, de boa vontade, ele diz. De boa, ou seja, com alegria no coração. Ele fala, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mesmo diante das nossas fraquezas, a gente tem que ter bom ânimo para poder vencê-las, para que o poder de Deus habite em nós e nos aperfeie. E o que é o poder de Deus? A Bíblia diz que a palavra de Deus é o poder de Deus para as nossas vidas. Continuando. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou... Irmãos, quando a gente reconhece a nossa miséria, é nesse momento que a gente alcança o reino. E aí é nesse momento que vem a nossa força. A nossa força vem de homens, a nossa força vem do nosso braço. Não, a nossa força vem do Senhor para ajudar-nos a vencer as nossas fraquezas. Clamou este pobre. Quantas orações não são atendidas nossas? Porque quem clamou não foi este pobre, mas foi este o quê? Este rico. Clamou este pobre. Assim diz o Senhor. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Louvado seja Deus.